Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast Vem Pro Gemba, onde a gente traz profissionais inspiradores, contando histórias reais de como fizeram grandes transformações, focando em melhoria contínua. E hoje quem está aqui comigo novamente é o Valdir Viana. Prazer. Caminhamos juntos há muito tempo com Gemba e atualmente é consultor, mentor, né? Conselheiro de empresas. E por que o Valdir está aqui pela terceira vez, né? Pelo terceiro episódio? Tem muito conteúdo para compartilhar e dentro de um tema que faltou tempo no episódio anterior, que é falar sobre gestão de pessoas, como engajar os profissionais, como engajar os colaboradores em programas, projetos de melhoria contínua, porque são contínuos, né? Então não dá para engajar e desengajar, tem que manter todo mundo sempre motivado para dar continuidade e sustentabilidade para os investimentos que as companhias fazem para poder fazer, performar melhor dentro dos seus resultados, dentro dos objetivos. Então vamos conversar aí novamente, falar um pouquinho aí o que você quer trazer para a gente. A pessoa já te conhece nesse podcast. É verdade. E o que você hoje vai trazer para a gente conseguir debater aqui nessa mesa e levar conteúdo para o pessoal? Bacana. Bom, primeiro acho que eu gostaria de contextualizar, né? Por que é importante, né, essa questão da gestão de pessoas? Todo mundo fala, né? Pessoas vêm em primeiro e tal, mas por que isso? Então, quando eu penso a gestão de uma empresa, olhando do nível executivo, eu penso, assim, por mais que tenha muitos elementos e muitas coisas, mas se você tiver um pensamento mais simples, que é a ideia do Lean, né? Eu poderia definir em quatro pilares fundamentais, né? Para você trabalhar gestão. Primeiro, eu preciso ter uma equipe coesa. Então, esse é o ingrediente número 1. 2, eu preciso ter clareza de direção. Esse pode ser um outro podcast. Tem vários elementos aí. Estratégia, estrutura de equipe, responsabilidade, enfim, tem várias coisas. O que a empresa faz, o que não faz, o que é diferencial e tal. Terceiro, eu preciso desdobrar essa estratégia para todos os níveis da organização e comunicar. Aí já entra um elemento de pessoas, né? A questão da comunicação. Está todo mundo realmente alinhado com o que a gente está fazendo? A direção, essa clareza de direção do item anterior, está todo mundo sabendo para onde é que a gente está seguindo, né? Alguém já disse lá atrás que, né, barco sem direção vai para qualquer destino. Não tem direção definida, né? Vai para onde o vento leva. E o quarto ponto importante é o monitoramento e o ajuste, né? Então você tem a questão da equipe, você tem uma equipe coesa, você tem clareza de direção, você tem desdobramento e comunicação daquilo que a empresa quer fazer, e daí você monitora e ajusta. Então, se você pensar nesses quatro elementos, é basicamente um PDCA, né? Você tem o elemento ali de planejamento, né? Com montar essa equipe, ter essa estratégia, ter uma estrutura, ter processos e tal, você tem o P ali, você tem esse desdobramento e basicamente a execução, né, que seria já aí o executar, e depois você tem um monitoramento para acompanhar os resultados e ter um ajuste, né? Então você tem um PDCA completo ali, se a gente quiser falar um pouquinho da linguagem do Lean. Sim. Então esse aí para dar contexto, por que equipe, né? E o que precisa para ter uma equipe coesa, talvez seja a pergunta do pessoal que está assistindo o podcast, né? Como é que faz para ter uma equipe coesa? Né? O engajamento é um deles, mas tem alguns elementos. E como definir o que é coeso literalmente? Exato. Né? Dentro de uma organização, né? O que é coeso? Coeso dentro de um discurso, dentro de uma coisa, coesão dentro de uma conversa, né? Defendendo opiniões é uma coisa, mas dentro desse contexto, o que é ter uma equipe coesa do teu ponto de vista e na experiência que você viveu? Muito bem. Uma equipe coesa é aquela que está jogando junto, que tem objetivos comuns. Então, eu destaco aí também, vou numerar aí os elementos, né? Os 4 elementos aí seriam os elementos básicos, 4 ou 5 elementos. Primeiro, uma equipe coesa é aquela que tem confiança. Então, existe confiança entre os membros da equipe. Se não existe essa confiança, um tá, será que disse aquilo, mas vai fazer outra coisa? Então, aí já, esse primeiro elemento é a base de qualquer equipe que se intitula alta performance, coesa, seja o nome que você quer dar, para uma equipe funcionar bem, esse elemento de confiança é o básico. Se não tiver isso, né, fica diz que me diz. Estabelecer o vínculo de confiança. Confio no outro, né? Sim. Confio no outro, já nos conhecemos, eu sei de onde você vem, você sabe onde é que eu venho, conhece o meu estilo, meu ponto fraco, meu ponto forte e tal. Então existe ali
tem um elemento também para construir essa confiança que é vulnerabilidade, né? Eu também não digo que eu sou perfeito, eu erro, admito meus erros e tal. Então tem vários ingredientes aí para construir essa confiança um no outro. Então os elementos, confio no outro, fica mais fácil para a gente jogar junto, né? Já confio. Então tá bom. Já posso jogar a bola para você, que eu sei que você vai fazer. Eu sei que você vai estar ali, que você vai fazer, dar o seu melhor e tal. Então eu já confio em você. Sei que você é competente, sei que você é uma pessoa confiável no sentido completo da palavra. Segundo, tem que ter o comprometimento. Tá? Eu confio, mas as pessoas estão comprometidas com aquela equipe, com o que a gente tem que fazer, com as tarefas que a gente precisa executar, né? Seja lá no Gemba, seja na gestão executiva. Então, comprometimento é um outro item importantíssimo, né? Segundo, existe, e aí acho que entra o elemento a gente pode conectar um pouquinho com o sistema de gestão Lean, né? Então, existe um diálogo aberto sobre os principais problemas que nós temos, né? O Lean já tem ferramenta para tratar isso aí, se você pensar um pouco. Mas daí a gente até volta na confiança, né? Porque como é que você vai ter conversas abertas, ter essa clareza, se você não tem confiança? Tem uma coisa totalmente vinculada. Por isso que a confiança é a base, né? Eu acho que se for colocar numa pirâmide, a primeira começa com a confiança, depois comprometimento, depois você tem um diálogo. Claro. Eu sempre falo assim, ter coragem de estabelecer conversas difíceis. Exatamente. E as conversas difíceis a gente não deixa para fazer tudo de uma vez só, né? Ou deixar para a última hora, ou deixar quando já está tudo no limite. Acho que estabelecer o vínculo de confiança permite, inclusive, o exercício dos pares de trabalho, conseguir estabelecer, né, as conversas difíceis, sentar com facilidade. Eu sendo do teu lado, você viu, Valdir, eu tenho uma situação aqui para discutir com você e eu sei que não vai ser agradável, mas ter a confiança de que você vai ter o acolhimento, que vai ser algo mais difícil, mas a gente vai sair dali juntos com uma decisão, principalmente, né, com esse nível de confiança bem calibrado, e juntos o interesse em comum. Então é uma coisa totalmente amarrada, né, Valdir? Totalmente amarrado. Totalmente amarrado. Eu vou voltar nesse ponto daqui a pouquinho quando a gente falar especificamente de engajamento, que eu acho que o pessoal está esperando esse tópico, né? Vamos falar de engajamento. Mas você tem dúvida, conversas difíceis, né, feedback e tal, tem tudo a ver com essa questão do engajamento, né? E faz parte desse diálogo. Mas eu também conectaria o diálogo aberto e frequente. O frequente é importante, né? Tanto que lá no sistema de gestão Lean, você tem lá a gestão diária, existe uma frequência das conversas, né? Nós vamos olhar os indicadores que está no quadro. Então, a gestão à vista não é só a gestão visual. Ela tem ali uns 3 elementos, pelo menos. Você tem que ter reunião diária, tem que ter discussão de problemas. Então, ali é uma forma, pensando no nível operacional, de você discutir, ter um diálogo aberto sobre os problemas críticos que nós estamos enfrentando no nosso dia a dia, né? Quais são os problemas da operação? Se for no nível executivo, estou discutindo com o CFO, quais são os desafios da área financeira? Cadê os números da área financeira? Quais são os desafios que nós temos? Se na área de marketing, assim vai. Então, esse diálogo sobre os problemas que nós estamos tendo no nosso departamento, ou se é um time executivo da nossa empresa, e com a frequência necessária, né? Não dá para, vamos conversar uma vez a cada 2 meses, uma vez por mês, não, é pouco. E às vezes não adianta assim, vamos conversar toda quarta-feira às tal hora ou todos os dias às 9. Conversa, tem que conversar quando tem que conversar. Exato. Quando é necessário. Também tem essas conversas pontuais, né? Não só aquela programada, né? Deu um problema, vamos conversar, né? Se for diária, melhor ainda, né? Tanto que nós temos lá a gestão diária, né? No Gemba para fazer essa conversa, né? E levamos a sério. No nível operacional, essa rotina. A ferramenta da gestão. Gestão da rotina é importante ter essa conversa todo dia, avaliar como é que nós estamos, discutir os problemas, né? Endereçar os problemas. E daí um outro ponto seria, um quarto ponto seria a questão de que o americano chama de accountability, que o pessoal traduz como responsabilização. É um tema, né, que normalmente é mal definido. O que é isso, responsabilização? O termo em inglês não deixa muito claro. E não tem uma palavra boa em português. Mas basicamente é o seguinte, é aquela questão de cobrar um ao outro. Escuta, nós temos um objetivo comum. E tomar para si a responsabilidade. Eu acabei de ler o livro, inclusive, né? Sentir dono daquela tarefa. Sim. Eu sou dono. Tomar para si. Eu tenho essa responsabilidade aqui, ela é minha. Não, é meia parcial, a outra metade é sua. Ela é minha. Esse é o primeiro ponto. Eu sou dono daquela tarefa. Segundo, eu estou olhando a performance da equipe e aquele que não está entregando, eu cobro dele também. É igual o jogador de campo lá, fulano, olha lá, o nosso canto está descoberto lá, você viu que o jogador grita lá, está descoberto lá, vai lá e tal. É equipe, ele é coeso, tá todo o time avançando junto, se um tá fora, a própria equipe chama atenção, não precisa esperar o chefe chegar, escuta fulano, você não está entregando, o que aconteceu? Putz, você tá down, enfim. Então,
essa cobrança mútua, esse centro de responsabilidade, ou seja, de eu sentir responsável pelo que eu estou fazendo. Eu sei a minha responsabilidade, eu sei o que é esperado de mim e eu me sinto responsável pela entrega. Mas também, como nós somos equipe, nós estamos trabalhando em prol de um objetivo comum, eu tenho que ver se esse objetivo comum, se nós estamos realmente indo na mesma direção, ou se cada um está chutando para um lado diferente. Então, essa questão da responsabilização é um outro item. E o último, que é muitíssimo importante, é ter objetivos comuns. Né? Porque, de novo, você não sabe a direção onde o barco está indo, eu acho que tem que ir para lá, o outro acha que tem que ir para cá. Objetivos comuns, a gente entra dentro do que você trouxe de alinhamento, né? De clareza e alinhamento. Naqueles 4 elementos, agora eu estou falando só na equipe, mas naqueles 4 elementos que eu falei, né? Que você tem ali a questão da equipe coesa, você tem clareza de direção. Clareza de direção tem que dar objetivos comuns, curto, médio e longo prazo. Alinhamento. Porque a equipe, para ser coesa, ela tem que ter um propósito, ela tem que ter um objetivo comum. Qual que é o nosso objetivo? Nós somos uma equipe comercial aqui, é aumentar o faturamento, aumentar a satisfação do cliente. Quais são nossos objetivos comuns para a gente poder jogar sabendo qual que é o objetivo e qual que é o score, mas nós estamos indo em direção àquele objetivo. Então, que tem a ver tudo com resultado. Então, a equipe tem que gerar resultado, tem que ter meta e tal, senão fica difícil, a gente não sabe, será que ganhamos ou perdemos? Pois é, não tem uma meta, não sei, nós estamos indo bem, aumentamos a venda em 10%. É bom? É ruim? Não sei, depende da meta. Se a meta fosse 50 é ruim, se a meta fosse 5, 10 é bom. Né? Então, você tem a questão da confiança, que é a base, né? Você tem essa questão do comprometimento, você tem a questão do diálogo sobre os problemas do dia a dia, diálogo aberto e frequente, você tem essa questão da responsabilização e você tem o resultado, você tem objetivos comuns. Então, esses são os 5 elementos que eu acho que se precisa para ter uma equipe coesa, que é um daqueles pilares da gestão que eu falei, da gestão executiva, pensando na empresa no nível mais alto, né? Então, acho que esses são os pontos. A partir daí, acho que a gente pode, se você quiser, a gente pode falar especificamente de engajamento, daí que é uma coisa específica, né? Que a gente vai entrar nisso. Se está tudo isso resolvido, né? Vamos lá. Tem clareza? Tem objetivo? A equipe tá ali e tal? Todos esses pilares, todos esses pontos que você colocou aí, tá bem desenhado. Tudo bem calibrado, tá desenhado, tá no papel, tá claro para todo mundo. Alcançamos são 4 pilares que você trouxe aqui. Isso, da gestão executiva. O básico da gestão, a gente falou um pouco do básico bem feito na vez passada, né? Sim. Esse eu considero o básico bem feito da gestão executiva. Sim, agora beleza, a gestão executiva está na estratégia. Isso. A gente está falando de engajamento, quando a gente fala de engajamento, a gente já cai para a pirâmide do tático e operacional. Exato. E aí, que recursos que a gente tem? Como manter, fazer? Né? Eu tenho essa equipe coesa, tá bom, mas ela vai manter coesa por mais tempo? Que ferramenta usar? O que você já implementou que deu certo? Onde que você viu que se perdeu todo o trabalho desse alinhamento, desses 4 pilares da direção executiva, né? Da gestão executiva? Aonde que se perdeu tudo isso que não trouxe engajamento? Né? O que a gente pode trazer hoje de lição, terminar, né, esse episódio com ferramentas, né, que o pessoal que está nos ouvindo fala assim, ok, amanhã eu vou fazer diferente, amanhã eu vou aplicar isso daí que o cara falou. Quero ver se eu consigo ter uma resposta melhor em termos de engajamento do meu time. Exato. Então, assim, pensando em engajamento, primeira coisa, você tem que medir o engajamento. Tem que ter uma ferramenta de medição. E o que é importante numa medição de engajamento? O que é importante, que daí automaticamente vai responder a pergunta, o que é importante para o engajamento de uma pessoa? É o que você basicamente vai medir em uma pesquisa de engajamento, que normalmente você faz anualmente. E tem vários institutos e tal. Eu trabalhei e gosto muito, mas aí é uma coisa mais de empresa maior, da metodologia do Gallup. O Gallup tem uma metodologia simples de 12 perguntas, que basicamente define, né, se você for bem nas 12 perguntas, você define o que é engajamento. E começa também num formato de pirâmide, meio seguindo a ideia ali do Maslow, o que é a necessidade básica do ser humano. Então, pensando no ambiente do trabalho, que aí nós não vamos falar da vida pessoal, vamos falar do ambiente profissional, o que é o básico? O que eu preciso para fazer o meu trabalho bem feito? Bom, primeiras 3 perguntas que o Gallup trabalha é o seguinte. Primeiro, eu sei o que é esperado de mim? Meu chefe tem um diálogo comigo, não só tem aquelas metas que eu falei lá da gestão executiva, e, né, no roxinho e tal. Tá, mas no dia a dia, o que é esperado de mim? Tá claro isso? Qual que é o meu papel aqui nessa equipe? Meu chefe me comunicou isso claramente. Então, esse é o item número 1, desse básico. Segundo, eu tenho os recursos que eu preciso para executar a minha função, né? Se eu estou lá no Gamba, eu tenho equipamento, tenho instruções de trabalho, tenho material, né? Se eu estou no escritório, o que é? Eu tenho notebook, tenho celular, o notebook meu funciona bem, ou é aquele antigo, trava.
o ambiente adequado, ter um ambiente organizado, né? Eu tenho 5S, né? Um ambiente organizado é tudo bagunçado. Então, eu tenho as condições materiais básicas para fazer o que eu vou fazer. Senão, você já perde o engajamento no básico. Não sei o que esperar de mim. E eu não tenho as condições para fazer o meu trabalho, já complicou. No episódio anterior nós falamos sobre isso, inclusive por que se olha tanto para a questão ergonométrica, faz pesquisa, se a pessoa está dentro do ambiente confortável de trabalho. Iluminação, enfim, tudo. Sim. Então, esse básico, se você não tem recurso material, se você não tem esse básico, é difícil você engajar a pessoa no ambiente ruim, né? Não tem equipamento falha o tempo todo. Não está claro o que é esperado de mim, as instruções de trabalho não são claras, né? Estou trabalhando me sentindo sem segurança. Sem segurança, bom, complicou. Vai ser difícil engajar esse indivíduo, né? Se for na área administrativa, mesma coisa. Se for um gerente, mesmo, é a mesma pergunta. Não muda se for operacional, se for um nível de gestor e tal. Terceiro, são 12 itens. Eu não vou falar dos 12, vamos cobrir os principais que eu acho. Vamos falar desse básico, né? Depois a gente pode pular do topo da pirâmide, que é aquilo um pouco mais nobre, vamos chamar assim, mais complexo. Terceiro, eu faço todos os dias, eu faço aquilo que eu sei fazer de melhor. Ou seja, eu faço algo bem feito, eu sei fazer alguma coisa muito bem. Eu aplico aquilo no dia a dia ou eu não tenho oportunidade de fazer aquilo que eu sei fazer? Às vezes você é contratado... Um talento desperdiçado. Você tem um mega talento, contrata, tem MBA, tem isso, estudou Lean, fez Six Sigma e tal. Chega lá, ele não tem oportunidade de usar o que ele faz bem. Está executando uma coisa que nem está utilizando as principais habilidades. Uma coisa muito básica, não usa as habilidades dele. Então, para que você pediu aquelas habilidades? Então, ele já se frustra aí. Então, tá no básico. É comum a gente ouvir, por exemplo, falando, eu tô fazendo um negócio aqui, mas não foi para isso que eu entrei aqui. É para ele. Lá no começo, quando eu entrei aqui, falaram que era para fazer isso. Eu tenho muito mais experiência, isso aqui é muito simples. Que eu entraria num projeto tal, que entraria num projeto... me colocaram para fazer isso aqui. Isso, eu escuto bastante, viu, nas empresas que eu visito, nas reuniões que eu participo. Então, isso é motivação. Desmotivou, né? Pô, tô aqui fazendo um troço que, primeiro, não é o meu métier, não é isso que eu sou bom, não é isso nem que eu gosto de fazer. E aí dá para você criar uma conexão, sem viajar muito para longe, mas só para dar um parêntese rápido. Se você puxar pela filosofia japonesa, já que nós somos da área do Lean, né? O japonês define muito a ideia do Ikigai, né? E o Ikigai, ele é formado basicamente, se você estudar lá a fundo, 4 elementos. Né? Primeiro, eu amo o que eu faço. Então, eu amo. Trabalhar com paixão, né? Fala. Paixão, eu tenho paixão. Eu amo, né? Eu amo o que faço. Eu faço bem aquilo. Eu tenho paixão por uma coisa, mas eu não sei fazer aquilo direito. Bom, então não dá, né? Porque o Ikigai vai estar basicamente na combinação desses 4 elementos. Pegar um pouquinho de cada coisa vai dar o seu propósito pessoal. Segundo, o mundo precisa daquilo. Alguém precisa daquilo. Existe a necessidade. Propósito. Vai formar um propósito. E quarto, alguém está disposto a pagar por aquilo. O japonês é pragmático, né? Tá, tem uma dimensão financeira. Então, você tem a somatória desses 4. Então, você percebe que o segundo elemento, que é, né, eu tenho a oportunidade de fazer aquilo que eu faço bem feito, não, além de fazer aquilo que eu tenho paixão por, mas algo que eu sei fazer muito bem, conecta com esse item. Eu estou conseguindo fazer aquilo que eu faço bem feito, que está lá no meu propósito pessoal, todos os dias, ou lá de vez em quando só que eu uso as minhas habilidades e o resto é um trabalho que não tem nada a ver comigo. Pronto, nessa teoria de Gallup tem essa pergunta. Tem essa pergunta específica. Eu até trouxe as duas aqui. Tem essa pergunta. Eu faço todos os dias, não é de vez em quando. Eu faço todos os dias aquilo que eu sei fazer bem. Senão a pessoa fica esperando a oportunidade de executar aquilo que ele tem prazer em fazer. Será quando? Veja bem, daqui um mês que vem nós vamos ver esse negócio que a gente pegou você é especialista em tal coisa. Nós vamos implementar um Lean aqui, eu sei que você é especialista em Lean. Daqui um mês nós vamos começar, tá? Enquanto isso, você vai fazendo esse trabalhinho aqui. Pô, mas não é para isso que eu fui contratado, vai se frustrar. Olha, faz 3 dias que eu tive uma reunião com um gerente industrial e ele falou exatamente isso. Vânia, tô um pouco frustrado, porque eu entrei aqui... Com a missão X. Com a missão de implementar melhoria contínua através do Lean. Esse profissional, ele teve contato com a gente numa empresa que ele trabalhava anteriormente, onde ele participou da consultoria, participou da formação, certificação e tudo mais. E agora ele está dentro dessa empresa, me chamou para conversar, para ver como é que a gente poderia fazer, mas ele falou, olha, estou frustrado, por quê? Eu estou aqui já há 9 meses, quando eu entrei para implementar o Lean dentro dessa indústria, dentro dessa empresa, dentro dessa operação. Só que toda vez que eu chego na frente do diretor para falar, cara, podemos fazer um mapeamento do fluxo de valor, podemos fazer um Kaizen ali, posso chamar um suporte para nos ajudar nisso,
eu nunca, não é momento, nesse momento vamos terminar de implementar não sei o quê. Tem outra prioridade. Agora não dá porque estamos implementando o SAP, que inclusive é uma boa oportunidade de fazer isso junto com o Lean, né? Exato. Eles acham que estão implementando o sistema, o SAP, ou sei lá o quê, a operação toda de melhoria tem que parar, bem, sendo que se ela for conectada, por exemplo, a uma implementação do sistema de gestão e operação enxuta, a implementação do SAP, ela dói menos. É verdade. Ela dói menos. Alguém, por favor, me manda uma mensagem, alguém que fala assim, passei por uma implementação de SAP, foi maravilhoso, foi bem tranquilo, foi rápido, não atrasou, né? Alguém me manda um WhatsApp, se caso tenha passado por isso, vai ser uma experiência que eu não conheço ainda. Certo. Né? De implementar um novo sistema, que não seja esse ou outro, tô dando um exemplo, porque esse era um específico. E ele tá super desmotivado. Você vê. É o que eu considero. Então, esses 3 elementos é o básico. Se você cuidar bem disso, você resolve o problema até de um diretor, de um talento que você contrata para fazer uma transformação, e ele não tem oportunidade de fazer a transformação. A paixão dele de ter saído de uma empresa e ter ido para outra empresa foi porque o diretor falou, cara, nós precisamos implementar aquilo que vocês só fizeram lá na empresa onde você tá, você sabe, então, pode puxar esse projeto aqui dentro? Posso. Tá lá 9 meses. Cada mês é uma desculpa diferente. Tem sempre algo mais importante, né? Exato, perfeito. Tem sempre algo mais importante do que aquilo que eu quero fazer. Sim, ele desmotivou um gerente industrial com uma experiência absurda, que já vivenciou impactos muito grandes em gestão e operação enxuta, mas não está conseguindo fazer exatamente isso que você colocou aí. Então, você veja que esse é o básico dos 12. Então, se eu fizer bem feito esses 3 primeiros, eu já resolvo um monte de problema. Né? A gente falou dica prática, então já tem 3 dicas práticas. Se eu resolver essas 3 coisas, olhar o básico, né? O cara está fazendo bem o que ele sabe fazer, ele faz bem aquilo todo dia ou só, tá prometido para daqui a um ano. Depois, aí você vem... Tá fazendo o que gosta, tá fazendo bem, algo que ele faz bem. Algo que ele faz bem que gosta de fazer, a história do Ikigai. E tá fazendo todo dia. Olha lá, pessoal, são 3 pontos aí, vamos gravar aí. O pessoal aí da melhoria contínua, o pessoal que quer ser promovido de analista para supervisor, coordenador, gerente, quer ser um diretor, papel e caneta na mão, porque antes uma pequena caneta do que uma grande memória. Então, vamos lá, anotar. Primeiro ponto, sabe, entender se o teu colaborador, se o teu time está fazendo aquilo que ele tem paixão. Se ele está fazendo algo que ele tem habilidade. E terceiro, se ele está fazendo todos os dias. É isso aí. Vamos lá. Esse é o item 3. Segundo, vamos ver, for aí para o item 4, 5, depois a gente vai pular para um finalzinho só para dar um item mais nobre. Outro, alguém na empresa é preocupado com o meu desenvolvimento? Alguém aqui se preocupa comigo? Seja o RH, o meu chefe, meus pais. Alguém se preocupa comigo? Então, a pessoa quer ser cuidada, quer se sentir cuidado, não lá, jogado lá e te vira, né? Meu chefe conversa comigo com uma certa frequência. Então, aqui eu teria uma dica. Muito desses itens você resolve com ferramentas básicas até do Lean. Por exemplo, uma ferramenta que eu gosto muito, reuniões one-on-one, reuniões individuais com o membro da sua equipe. Pelo menos uma vez por semana. Se for num público operacional, talvez você não consiga fazer com essa frequência, porque tem uma quantidade grande, né? O supervisor tem uma quantidade grande. Mas dobra por... Mas aí você pode fazer a cada quinzena, de liderança, cada um faz no seu nível, Exatamente. Né? Então, essa reunião individual é a dica que eu dou. É uma ferramenta de engajamento ótima, porque você cobre várias coisas desses itens. E a pessoa se sente ouvida, né? Primeiro o item número 1 lá. Sabe o que é esperado dela? Bom, nessa conversa individual, eu estou reforçando. É a oportunidade. Fulano, é aquele negócio. Não, mas eu imaginei, a minha expectativa era essa. Não, eu pensei que era aquilo. Já desfaz esse mal-entendido. Se você não tem esse diálogo, esses mal-entendidos vão permanecendo. Pelo contrário, fica uma bola de neve, eles vão crescendo mal-entendido, né? Daqui a pouco vira uma crise, né? Por isso eu falei, ter a confiança necessária para ter conversas difíceis com frequência quando deve ser, né? A história dos elementos lá da equipe coesa lá que a gente falou, né? Deixar o negócio crescer, virar um monstro. Como é que eu construo confiança se não tem um diálogo, né? Lembra a história do diálogo e tal. Então, a dica que eu dou prática, implementa uma conversa one-on-one com a sua equipe, se você ainda não tem. E frequente, com a maior frequência possível, uma vez por semana, eu diria que é uma frequência adequada. Né? Não precisa ser mais do que isso, mas não muito menos do que isso. Quinzenal, quizás. Né? Isso vale para todas as equipes. Operacional, se for desenvolvimento de software. Eu fiz uma mentoria para um gerente do Serpa, por exemplo, onde a gente foi conversar sobre isso, sobre como é que era qual que é a estrutura da ONU. Então, a estrutura para fazer. Eu fui fazer uma mentoria com ele só para ensiná-lo como fazer um one-on-one adequado, que a maioria das pessoas, de repente, não sabe fazer. Tem uma técnica para fazer isso. Mas, enfim. Então, o one-on-one é uma dica que eu dou prática para você resolver uma série desses pontos. Né? O que é esperado de mim,
né? Alguém se preocupa com ele. E leva anotado, né? Para não ter uma conversa rasa, uma conversa... não vai fazer de improviso. Sim, é isso. Tem uma conversa improvisada que você pega tem... o cara no corredor... Fala, putz, esqueci de perguntar aqui. Vânia, vem aqui, vamos ter noção no negócio. Fala, pera um pouquinho, mas, pô, não marcamos nada, né? Você não se preparou para essa conversa. Sim. Não, é agendado. Isso faz parte. Uma ferramenta do Lean, que é o Leader Standard, que o trabalho padronizado do líder, né? A gente ensina isso no Lean. O trabalho padronizado do líder. Tem que ter uma rotina. Sim. A gestão da rotina. Um dos itens da rotina dele é fazer a reunião. O líder se prepara com o que tem que perguntar e a pessoa... o funcionário, o membro da equipe também se prepara, porque ele sabe que ele vai ter aquele momento. E ele sabe que ele vai ter que ter respostas claras. É o momento dele perguntar para o líder algumas coisas que não estão bem resolvidas durante a semana. Ele está precisando de uma aprovação, ele está precisando esclarecer, ele está com problema com o colega, enfim. Tem algum impedimento que não deixa ele fazer uma entrega? Tem obstáculos que ele não está conseguindo entregar durante a semana. Tudo bem, teve gestão à vista, foi discutido lá no quadro, mas ele quer uma conversa individual. Tem coisas que ele não pode falar lá, na frente da equipe, na reunião. Tem que estar num ambiente seguro, né? Tem que estar num ambiente seguro, é ele e o líder. Sim. Ali. Então, você precisa propiciar esse espaço. Então, esse espaço ajuda a estabelecer confiança. Não nesse caso, você não está trabalhando confiança nos membros da equipe, mas a confiança do subordinado no líder, né? Essa relação. Mas eu não tenho nenhum problema sério para discutir com o chefe hoje, então vamos cancelar. Não é, se não tem a conversa. Nem pode falar até de coisas fora do trabalho. Vamos falar de futebol, se for o caso. É melhor ter a reunião... Do que perder a rotina. Do que perder a rotina. Mantenha. Não tem assunto sério, não tem problema. Sempre vai ter coisa para falar. Sempre tem no ambiente de trabalho. Mas fala em qualquer coisa. Por quê? Eu defendo a seguinte tese. Se não tem nada importante, mantenha a conversa. Por quê? Porque você tem o canal aberto. Para quando você tiver um problema sério para discutir, de desempenho, seja o que for de entrega, o canal já está aberto e a rotina está estabelecida. Tá bom, passamos 3 reuniões falando de coisas menores. Mas de repente chegou um assunto sério. Então, nessa reunião, nós vamos falar de um assunto sério. Eu tenho um exemplo, tá? Um exemplo bem simples do nosso time interno. Das equipes lá de desenvolvimento, TI, marketing, operacional, financeiro. Todos os dias tem uma day, né? Então, acontece sempre das 9 às 9h30, todo mundo entra online. Em remoto, quem está remoto, e às vezes eu acompanho ali, né, eu escuto, não junto, né, mas eu escuto acontecendo da sala. E esses dias aconteceu uma situação engraçada, porque a Yara abriu ali, a Yara é nossa gerente de operações, abriu a reunião, a dele, todo mundo lá, bom dia, como é que você tá? Aquela coisa toda ali, 3 minutos de quebra-gelo. E aí, pessoal, ela sabia, depois eu perguntei, falei assim, puxa vida, que bacana a gente ter conquistado isso. Ninguém tinha nada pra, olha, minha entrega é pra quarta, então hoje eu não tenho, pra quinta, hoje eu não tenho nada, outra, e você? Não, também não tem nada, alguém tem algum comunicado? Não, eu vi assim, que ninguém tinha nada para trazer para a diária, né? Diária. Não tinha. Mas ela falou assim, tudo bem então cumprimos nossa diária aqui, nossa dele, tá todo mundo alinhado, se precisar de alguma coisa eu tô aqui, tenho um ótimo dia. O que eu percebi? Depois eu vi e falei, se vocês fizeram, mas não tinha nada para falar comigo. Ela falou assim, não, é só para não perder a rotina. Perfeito. Porque todo mundo sabe que às 9 horas tem que estar lá, né? Tem que fazer isso, tá todo mundo comprometido. E eu tava tomando um café em pé, vindo do corredor da Copa, e eu falei, perguntei, vocês fizeram para não ter nada, né? Dela, sim, para não perder a rotina. E eu achei fantástico, porque... Essa disciplina, né? Fiquei orgulhosa do meu time. Sem dúvida, porque senão cancela uma, daqui a pouco, não tem assunto importante, daqui a pouco você fechou o canal. Pronto, perdeu a disciplina. Daí começa a dar cada vez menos importância, mesmo quando existe um pingo de importância. A gente não fez assim, porque tá acontecendo uma crise agora, não dá e tal. Aí vai surgir um monte de motivo por que não fazer, não falta, né? Tá todo mundo ocupado, correndo e tal. Sim. Bom, continuando ali, se a gente pega um outro item importante, é o seguinte, eu recebi nos últimos 7 dias, nos últimos 15 dias, um reconhecimento por algo bem feito. Aí, de novo, a rotina da reunião diária é uma oportunidade boa para você reconhecer, né? Uhum. Pô, bacana, né? A produção de ontem, aquela ideia que você implementou na área de TI, pô, bacana, aquele problema que você resolveu para o nosso usuário lá na área de TI, que legal, pô, trabalho bem feito, né? Pô, bacana, resolveu rápido, o usuário ficou satisfeito, recebi um feedback do usuário. Então, de novo, olha a frequência. Eu disse, o padrão é nos últimos 7 dias, é a pergunta do Gallup. Eu recebi um reconhecimento por algo bem feito nos últimos 7 dias. Quer dizer, se o cara começar a puxar pela memória, eu recebi, mas acho que foi, deixa eu ver, pronto, nem lembra, faz muito tempo, então não tem frequência. Não mantém o cidadão motivado, não mantém. Então precisa ter... Porque parece que ele faz, não aparece. Faz, mas ninguém nunca elogia. Não é questão de elogiar, o reconhecimento é o termo melhor, né? Eu reconheço, Vânia, ontem na reunião, terminou a reunião ali da diária e tal,
Pô, Vânia, que bacana aquela solução que você apresentou, naquela análise de problema, análise de solução de problema que você apresentou, que legal, hein? Bem feito, né? Que bacana. Claro, você pode fazer o reconhecimento fora da reunião, o ideal é fazer na frente de todo mundo. O reconhecimento público é o que tem maior valor. E nesse linha de raciocínio que você está trazendo, né? Gente, não é fácil ser líder, né? Tem seus ônus, tem seus bônus, né? Tem seus bônus e tem seus ônus. E tem coisa aqui, por exemplo, se está anotado, o que eu tenho que fazer que é diário com o meu time, o que eu tenho que fazer que é semanal, o que eu tenho que fazer que é mensal. Então, isso faz com que o líder não perca o tact das as entregas que ele deve ao seu próprio time, né? Exato. Porque durante o dia acontece mil coisas, pô. Você vai conversar, vai chegar lá, você vai dizer, esqueci que hoje eu tinha que ele fez um negócio ontem lá, mas eu me preparei para poder fazer isso hoje, não me preparei para minha diária. Uma coisa que nós implementamos, por exemplo, na Bound, que aqui vou dar uma outra dica prática, que é o seguinte, além de você ter essas reuniões com frequência, que basicamente é uma reunião para discutir problema, né? Indicadores, problemas, gestão visual, gráfico e tal, não sei o que e tal. Às vezes não sobra muito tempo para o tal do reconhecimento. Então, o que a gente implementou lá como ação para melhorar engajamento? Especificamente um plano de ação para isso, que foi muito bem sucedida. E é uma prática global, inclusive, isso é uma prática muito boa. Que é o seguinte, fazer uma reunião mensal, uma reunião departamental, não aquela dele, né? Que é feito com equipe menor, não. Junta todo mundo do departamento, né? Com a agenda já pré-estruturada, onde a terceira parte da agenda é a reunião de 3 partes. Ó, vamos falar do que aconteceu na empresa esse mês, vamos falar o que aconteceu aqui no departamento, né? O que andou, resultados do mês, dar um feedback como é que foi o resultado, o resultado da empresa, do departamento. E terceiro, vamos fazer reconhecimento com aquilo que funcionou bem no mês. Então você coloca um item da agenda para o supervisor lembrar, porque tem um mês se passou, é impossível não ter nada para reconhecer, ninguém fez nada certo em um mês. É impossível, ele tem que se preparar, levantar isso. O que a gente fez como equipe de bom esse mês? Umas 2 ou 3 coisas, ou uma só pelo menos. E na agenda, sei lá, reconhecimento. Chama a pessoa lá na frente, se for uma pessoa só, se for a equipe inteira. Então, essa sessão de comunicação mensal estruturada, essa estrutura que eu falei foi a estrutura que a gente colocou, que a gente acha que atendia a nossa necessidade. Pelo tamanho da operação que vocês tinham, né? Com esses 3 pontos. Mas eu diria que independente de qual vai ser os 2 primeiros, esse ponto de reconhecimento tem que estar na agenda. Para o supervisor não esquecer, tem que fazer parte do trabalho da apresentação padrão. O que ele vai reconhecer? Você vai ter que achar alguma coisa para você reconhecer alguém durante essa reunião, em público. Porque daí está todo o departamento ali, né? Acho que eu te contei a história, eu fazia isso com a empresa inteira, inclusive não era na frequência mensal, mas eu fazia um comunicado trimestral. E lá na frente a gente pegava lá sugestões, kaizens implementados e tal. Acho que eu contei essa história no episódio anterior. Sim. E eu fazia um reconhecimento público para aquela pessoa com a melhor ideia kaizen do trimestre. Apertava a mão, tirava foto comigo, ia para o jornalzinho, ia para um quadro e tal. Aquela oportunidade era padrão na sessão de comunicação trimestral. Eu fazia esse reconhecimento. Além outros que eu fazia por resultados, áreas que destacavam, enfim, fazia outro. Então, essa é uma dica prática para implementar isso como rotina, né, nessa reunião mensal, que você pode construir uma agenda colocando isso lá. Bom, isso aí eu diria que eu já dei umas 4 ou 5 coisas básicas. Se você partir para aquilo que é um pouco mais, na pirâmide do Maslow lá, está naquela dimensão mais de crescimento, autorrealização e tal. Então, as últimas perguntas lá da estrutura do Gallup de engajamento tem a ver com crescimento. No último ano, eu tive a oportunidade de aprender e crescer como profissional, né? É uma pergunta mais difícil, que é um período de tempo mais longo, porque a pessoa, ela quer crescer. Depois de satisfeita a necessidade básica, né? O cara tem um salário, tem as coisas para ele fazer, tem o material, sabe o que é esperado dele, recebe reconhecimento para ele. Tá, mas ao longo da jornada, ao longo do tempo, ele também quer crescer. Ele quer sair de um ponto A para um ponto B. Né? Ele quer ter oportunidade de aprendizado, quer ir fazer lá um curso, né? Por isso que a gente mandava lá no Gemba o pessoal fazer curso de liderança. Isso, né? manda o pessoal pro Gemba que você viu que dá certo, né? Funciona, porque ele não vai, no final do ano, quando ele fizer o balanço, não, esse ano eu cresci, fui lá, fiz um curso de formação de liderança, Lean, eu aprendi alguma coisa, coloquei em prática e eu cresci como profissional, né? Então, essa é a parte mais nobre, talvez um pouco mais difícil, porque você precisa trabalhar com um período de tempo um pouco mais, né? Não vai crescer dia a dia, é um período mais longo, mas é uma dimensão importante. E empresas menores, como é que uma empresa, uma indústria, uma micro ou uma pequena indústria consegue promover, chegar nesse nível aí, inclusive de perspectiva para o profissional? Que tipo de recurso pode oferecer para o profissional? Eu começaria no básico, que a gente conversou. Eu acho que, né, eu estava até aconselhando, fazendo a mentoria para um CEO de uma empresa pequena, né? Uma empresa pequena de serviço, que tinha lá 15 pessoas, né?
E a gente estava conversando sobre isso, gestão da rotina. Até onde eu posso ir, né, dentro da estrutura da minha empresa. Você não tem muito recurso, você não tem um grande RH, você não tem grandes programas e tal. Mas você pode fazer o básico. Você pode ter one-on-one, né, uma reunião individual com as pessoas, com a sua equipe. 15 pessoas, já são 15 pessoas. Ou você vai dividir, você tem 15, você tem um líder daqui, um subgrupo aqui que vai fazer, se você não consegue fazer com todo mundo, você deve ter uma hierarquia nesses 15, né, você não controla todo mundo, deve ter um líder de frente e tal. Então, uma reunião individual, né? Uma reunião periódica para debater os problemas com seu subordinado direto, mesmo que você seja 15, você tem que analisar o desempenho da empresa, você tem que ver como é que estão as finanças, como é que está o fluxo de caixa, como é que estão as contas, enfim, você tem que debater com a equipe os problemas do dia a dia da empresa, mesmo que ela seja pequena. Tem problema igual a grande. E a gente está falando de engajamento, que acabou me lembrando aqui, né? A gente atendeu muitos anos a Blount, agora a Origo, continuamos ainda atendendo em informações especificamente. Você acredita que isso é um dos principais motivos que vocês sempre tiveram um índice de turnover quase zero? Muito baixo. Muito baixo. Eu sempre fiquei, assim, espantada, né? A gente trata com empresas diversas. Ninguém quer sair lá, não. E muitas empresas. Então, assim, você vai lá numa empresa, tem um turnover de 11, outra tem um turnover de 15. Esses dias fomos numa empresa com um turnover de 33%. Ao mês, às vezes, 5% ao mês. A nossa era 5% ao ano. 5% ao ano. A cada 100, você tem 5 pessoas que caem ao ano, às vezes menos. Uma empresa, quantas pessoas tinham na época? 300 e pouco, então você tinha ali meia dúzia de pessoas saindo no ano. Meia dúzia. E quando a gente ia conversar com o pessoal, quanto tempo você tem na empresa? 20. Aí eu tô 17 anos, e você é 14, e você, eu sou mais novo, eu tenho 7. Mais ou menos desse jeito. E eu sempre falava, mas o que acontece? O que deve ter de bom essa Blount aí, né? Bom, isso que eu falei, a gente experimentou. Essa pesquisa foi uma das ferramentas chaves, a gente trabalhou, né, um plano de ação. Então, primeiro, medir. Então, ela não serve só para engajamento, ela serve, inclusive, para poder resolver problema de turnover. Sim, porque se as pessoas não estão engajadas, vai embora, né? Vai embora. Só pagar bem, a Blount é uma empresa que teve uma remuneração boa. Mas isso só não resolve. Uma hora ele fica chateado e vai embora. Tem outras empresas que pagam bem também. Então, só dinheiro não resolve. Né? Ajuda, mas não resolve para a retenção no longo prazo. Então, o engajamento é fundamental para a retenção. Não só para a produtividade, mas para a retenção também. Tem outras coisas que você pode fazer para a retenção, mas engajamento é chave. Né? Esses princípios de respeito às pessoas e tal, tá tudo nesse contexto. Né? Você respeita a pessoa, dando o quê? Dando ambiente, dando a ferramenta que ela precisa para trabalhar, um ambiente seguro. Né? Então, isso é respeito às pessoas, ouvindo a opinião dela, né? A opinião, outro item da pesquisa, a minha opinião importa? É outra pergunta importante. O cara foi ouvido? Lá na reunião diária, lá, tem chance de falar? O chefe, não, isso aí eu já resolvi. Não precisa, não quero nem saber. E como é que é feito, né? A gente, né, abordou esses temas, né? Viu que tem, sim, uma forma, inclusive simples, né? Simples. Não precisa contratar um software de gestão 6.0, investir milhões numa ferramenta para poder manter a equipe. Você precisa para fazer no Excel, se quiser, né? Para fazer na intranet. É isso que eu te falar. Então, 12 perguntas. No Forms, né? Você pode fazer no Google Forms. É simples. Sim. Não é complexo. E a gente está falando até envolvendo, por exemplo, o Forms, que seria desnecessário, mas olhando para isso e indo para a prática mesmo, e dentro do foco de que linha ser simples, né? Isso. Não é só ser enxuto, tem que ser simples. Simples. Né? Além de tudo, é enxuto, simples. Fica claro aqui que no final, se você tiver um caderno, uma caneta e um caderno, onde você tenha essa rotina escrita e você, na primeira página desse caderno, que você possa toda semana ou todo dia revisitar o que você precisa cumprir, você não precisa nem de um computador. Inclusive, tem um livro que fala sobre o caminhada no Gemba, sobre o olhar da liderança, sobre fazer gestão por indicadores, gerenciamento diário, né? E ele fala, outro fala, faça, nem que seja com um pedaço de carvão e um saco de papel de pão. Pronto. Porque essas coisas que eu falei não requer sistema sofisticado. Esses itens que eu descrevi aqui não requer sistema sofisticado. Dizer o que é esperado da pessoa, fazer uma reunião individual, fazer uma reunião mensal, comunicar, fazer um reconhecimento. Onde é que entrou a ferramenta sofisticada, cara? É quase uma receitinha aí pra você seguir, né? É gestão. Eu chamaria que é gestão. Então, você precisa o quê? Pra você qualificar o gestor. Por isso que a gente mandava o gestor para fazer curso. Fazia no Gemba, fazia outros cursos. Nós mesmo treinávamos. E também não é só encher de ferramenta e metodologia. Não. Adianta dominar um OE, dominar um Kanban, implementar um Kanban, fazer um mapeamento de fluxo de valor, executar um Kaizen, saber tudo quanto é ferramenta de técnicas. São coisas técnicas. Não, é gestão, né? Isso é o básico da gestão. E isso aqui Esquecer
a gestão de pessoas. Desequilibra tudo. Não adianta você ter um monte de ferramenta sofisticada, pode trazer um monte de consultoria cara, né? Os projetos não se sustentam. Sim. Se não tem uma rotina boa, o Ivan explicou isso até, né? Uma pessoa da minha equipe veio aqui e explicou isso, como é que a gente fazia. Isso aí você tem que ter sustentação das coisas, né? Então, realmente, só para te dar... disciplina, volta na disciplina. Tem que ter disciplina, porque não adianta fazer isso uma vez só e depois colocar na gaveta. Fiz a pesquisa 1 ano, já peguei uns insights bacanas, já implementei umas ações. Meu projeto de engajamento está resolvido. Não, engajamento é uma jornada eterna. A pesquisa vai ter que ser feita sempre, porque uma hora você vai dar uma degringoladinha, o ambiente não vai ficar sempre uma boa, né? De vez em quando vai cair. Vamos lá, uma orientação aqui para a gente fechar. O que você poderia deixar assim, de uma dica? Pessoal, tá aqui a minha receitinha para isso funcionar aí também. Porque você está utilizando ali uma metodologia, né? Sim. Que tem determinadas frequências e dentro dessa tem perguntas. Isso. Pergunta padrão, tem itens padrões ali para considerar? Isso. Como que você poderia comece implementando a diária, na diária pergunte isso, tenta colocar nessa linha do tempo para a gente fazer um fechamento bem conclusivo de tudo que a gente discutiu aqui. Perfeito. Então, eu diria o seguinte, você tem que trabalhar a gestão, trabalhar a comunicação. Primeiro, faça uma reunião individual com os membros da sua equipe, né? Se você tem uma reunião diária estruturada, perfeito, você já tem esse fórum ali, mas independente disso, implementa uma conversa individual com a equipe, endereça e tenta entender esses pontos. Ele sabe o que é esperado dele, ele tem o que ele precisa para fazer o trabalho, então tudo isso nessa conversa você identifica. Você pode identificar na reunião individual, você pode ir lá no Gemba também identificar se ele está sofrendo lá para fazer as coisas, a coisa não funciona e tal. Segundo, tem reconhecimento, você está reconhecendo em uma das suas reuniões, seja ela qual for, se você não tiver uma mensal como eu descrevi, sei lá, na sua conversa individual com ele você está reconhecendo, lá na reunião diária, qual que é o fórum? Escolha qualquer um, não precisa ter o que eu falei, escolha um, mas escreva lá na sua lista, no seu checklist, eu preciso reconhecer o pessoal em algum momento com a frequência adequada. Não posso esperar uma vez a cada 3 meses. Sim. Então, faça o reconhecimento, dê as informações e os recursos que ele precisa para fazer a função, entenda, mostre que você se preocupa com ele. Né? Mas tem que ser genuíno. Tem que ser genuíno, que você cuida, que você está preocupado com ele, se ele não apareceu para trabalhar, que você ligou. Né? A pessoa não aparece para trabalhar, ninguém ligou. 2 dias depois, cadê o fulano? Não veio, disse que está doente. Tá doente. E o chefe ligou para ele? O cara tá doente, alguém ligou para ele? O chefe, o RH, alguém ligou? Se a empresa é pequena, o dono ligou? Sim. Não, tô esperando, ele também não ligou, né? Mas ele pode estar mal, inclusive, né? Se você ligar, você pode descobrir que ele tá mal, tá no hospital, o que aconteceu, será que precisa de ajuda? Sim. Isso tudo se demonstrar cuidado, né? Sim. Fim dos pratos, você ligou para ele, ligou para a esposa, ligou para o marido, aí o fulano, eu vi que ele não apareceu hoje, já são 12:00, 1 da tarde, tem uma coisa que a gente tá precisando de alguma coisa, aconteceu alguma coisa e tal. E a pesquisa para tomar a decisão, você sugere o quê? Trimestral, semestral? Anual. Uma só. Porque essas ações demoram, né? E não adianta você querer fazer tudo de uma vez só. A minha dica seria, faça a pesquisa, identifique qual é a oportunidade, aquela história da análise e solução do problema. E tenta primeiro uma ou 2 coisas. Sim. E vai fazendo uma coisa por ano. Outra dica para você estruturar esse processo, se você tiver uma empresa um pouquinho maior, não precisa ser grande, mas um pouquinho maior, você tem 50 funcionários, alguma coisa assim, um pouquinho maior. Tem já um RH, tem uma estrutura e tal. Estrutura da seguinte forma, você tem ações gerais, digamos, que identificou na pesquisa, porque isso aqui é para a diretoria, se é o dono tem que resolver. Então, nós vamos instituir, sei lá, uma metodologia de one-on-one, vamos fazer tal coisa e tal. Isso é geral, faz para toda a empresa. E também peça um plano de ação para o gestor para a área dele específica, aonde ele vai sentar com a equipe e discutir os resultados da pesquisa. Pessoal, tudo bem, tem esse resultado aqui. Tem que tomar a decisão também, daí, tem plano de ação. O que está pegando aqui para nós? Puta, aqui não é essa questão, não é esses 4 itens, é esse negócio que está pegando. Então, você tem um plano de ação geral, digamos assim, que o RH, o dono vai coordenar, e tem um plano de ação que, de novo, mas esse plano de ação, eu não quero um plano completo com 10 ações, eu quero uma ação por ano. Então, você é gestor da área de TI, você é gestor da área de TI, eu quero uma ação, mas bem feita. Uma dessas perguntas, um ponto desse que você vai trabalhar no ano com a equipe. E cada ano você vai trabalhar um. Se você perceber, ao longo de 5 anos, você vai ter o resultado que nós tivemos aqui. A gente tinha um engajamento nesse método de 63%, que já não era ruim. Qual que é a média? A indústria mundial, a manufatura, 70% é o padrão de classe mundial, nessa mesma metodologia. Nós chegamos a 78%. Nosso número é 78%.
acima do padrão de excelência mundial. 63 já não era ruim. Se for medir muitas empresas, vai dar 40, 40... de 63 para 70... Tava muito próximo. 78, quase 80% era o nível. Então, 80%... Para mim, resumindo, é uma excelente ferramenta para retenção. Não é só para engajamento, para retenção. Produtividade. Para curar turnover. Um monte de coisa. A doença do turnover. Do turnover, um monte de coisa. Sim. Se você fizer isso bem feito. E a gestão. Se você pensar bem, não é sistema, não é software. É gestão. A gente está concluindo mais um episódio, inclusive, terminando com a mesma conclusão. Faça o básico bem feito. Faça o básico bem feito. Não adianta pensar em indústria 4.0. Não. Robotização de processos, automatização de processos, se não tem o básico aqui. Se isso não funciona, as pessoas não estão engajadas, o robozinho vai dar problema e ninguém vai querer consertar, vai consertar mal, né? E o investimento foi para o beleléu. É isso aí. Obrigada pela tua contribuição, pelas dicas, que os líderes, gestores, te procurem sempre para poder ter essas orientações, para a gente ter uma performance industrial melhor. Isso vai impactar a nossa economia e melhorar a vida das pessoas. Obrigada pela tua participação. Obrigada a vocês que estiveram até aqui, concluindo mais um episódio, prestigiando mais um episódio do Vem Pro Gemba, e eu te vejo na próxima semana.